Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre elasticidade de preço da procura no ponto de equilíbrio de mercado. De recordar que este tema não é novo no nosso canal. Nas videoaulas anteriores estivemos a falar sobre elasticidade de preço da procura e falamos também sobre elasticidade no arco. Hoje nós vamos falar sobre elasticidade de preço da procura no ponto de equilíbrio do mercado. Essa é que é a novidade, é que a análise da elasticidade que nós faremos nesta videoaula é com relação ao ponto de equilíbrio do mercado, certo? Antes de mais, eu gostava de o convidar, subscreva-se ao nosso canal, ative o sino de notificações, de modo que possa ficar ao par de todas as nossas novidades, certo? Então vamos a isso. O exercício diz o seguinte: as funções do mercado de Pisa são, temos aqui, conforme podemos ver, a nossa função da demanda ou procura, e deste lado de cá temos a nossa função da oferta, certo? E o exercício pede que a gente determine a elasticidade de preço da procura no ponto de equilíbrio de mercado. Para que a gente possa fazer a aplicação da elasticidade de preço da procura no ponto de equilíbrio do mercado, nós vamos precisar de uma fórmula, que a fórmula, por sua vez, é dada do seguinte jeito. Nós vamos ter aqui elasticidade preço da procura, não é? No ponto de equilíbrio do mercado é dada pela seguinte fórmula, que coloco aqui bem expressa. Esta é a fórmula que nós iremos recorrer para podermos fazer a aplicação da elasticidade do preço da procura no ponto de equilíbrio do mercado. Estamos juntos? Certo. O primeiro passo consistirá no seguinte: consistirá em nós encontrarmos o preço de equilíbrio. Estamos juntos? E conforme nós já temos aprendido aqui mesmo no nosso canal, como é que nós fazemos para encontrar o preço de equilíbrio de mercado? É muito simples. Nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o primeiro passo, não é? Esse marcador está muito carregado, vou só trocar rapidamente. Então, o nosso primeiro passo consistirá no quê? Encontrarmos o ponto de equilíbrio, certo? E para encontrarmos o ponto de equilíbrio, como é que nós procedemos? É simples. Vamos igualar as funções da demanda e a função da oferta. Estamos juntos? De seguida, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui as respectivas funções. Para a função da demanda, nós temos o que? Nós temos menos 30p mais 600. E a função da oferta nós temos 20p mais 400. Na verdade, o P representa o preço, certo? Que na verdade é a variável que nós pretendemos aqui encontrar. Seguido, o que nós fazemos? Temos aqui termos semelhantes, podemos igualá-los. Vamos ter aqui menos 30p menos 20p. Por sua vez, será igual a 400 menos 600, certo? Menos 30p e menos 20p, isso por sua vez vai nos dar o quê? Vai nos dar menos 50p. Por sua vez, será igual a menos 200. Contudo, vamos assumir que o quê? Que o preço será igual a menos 200 dividido por menos 50. Logo, o nosso preço de equilíbrio, se nós fizermos esta divisão,
vai dar, por sua vez, 4. Certo? Certo. Segundo passo. Nós podemos colocar aqui o nosso segundo passo, não é? O nosso segundo passo consistirá no quê? Consistirá em encontrar o número de quantidades, não é? Então, como é que nós vamos proceder aqui na verdade? E foi com a combinação dessas duas funções que nós encontramos um preço de equilíbrio. Então, o que nós podemos fazer? Podemos pegar neste preço de equilíbrio, substituir numa destas duas funções, que vamos encontrar o quê? Vamos encontrar o número de quantidades, certo? Então, como é que nós vamos proceder? É muito simples. Vamos pegar na função da procura. Vamos ficar com o seguinte. Vamos ter aqui no nosso segundo passo, menos 30p mais 600, não é? Esta aqui, por sua vez, é a função da procura. E de seguida, o que nós podemos dizer é que estamos em busca das quantidades procuradas, certo? Então, isto será igual ao quê? Vamos ficar aqui com menos 30. No lugar do preço, nós já conhecemos o preço, vamos substituir. Vamos ficar aqui com menos 30 vezes 4, não é? Mais 600. Então, quanto é que isto nos vai dar? Menos 30 vezes 4. Isto vai nos dar, por sua vez, menos 120. Menos 120 mais 600. Então, as quantidades procuradas será, vamos lá, quanto é que isto nos vai dar? Menos 120 mais 600. Isso vai nos dar 480 unidades. Certo? E para uma questão de verificação, mas eu quero acreditar que vocês não precisam muito disso. Já sabem que, de certa forma, se formos a pegar neste preço, substituir na nossa função de oferta, vamos ter o mesmo número de quantidades. Mas vamos lá só fazer, né? Para esta questão de tentarmos ser o mais específicos possíveis, de modo que não se atrapalhem, não é? O principal é isso, é que vocês não se atrapalhem, procedam do jeito correto para que possam encontrar o resultado devido. Então, vamos pegar agora na nossa função de oferta. Função da oferta, que por sua vez é dada por quê? Por 20p mais 400, certo? Então, vamos ficar aqui com a nossa função da oferta, que será 20 vezes, já conhecemos o preço, 4, mais 400. Então, a nossa função, a nossa quantidade será, vejam só, 20 vezes 4, 80. 80 mais 400 e por sua vez vai dar 480 unidades. Então, esta aqui é a prova que, se nós formos a substituir o preço de equilíbrio numa das duas funções, vamos encontrar o mesmo número de unidades. De seguida, o que nós vamos fazer? Vamos com calma, não é? Vejam só um dado muito interessante aqui. É que, se nós formos olhar para a nossa fórmula principal, o que nós temos aqui? Já temos o valor correspondente ao preço e já temos o valor correspondente às quantidades, certo? Então, o que nós precisamos agora? Precisamos fazer a derivada da função procura com relação ao preço. Então, como é que nós vamos proceder? Vamos colocar aqui como sendo o nosso terceiro passo, certo? De seguida, o que nós vamos dizer? Vamos dizer que vamos derivar a função, não é? Procura com relação ao quê? Ao preço. E a função, por sua vez, é dada como? Já conhecemos. É dada como sendo menos 30p mais 600. Derivada. Vamos derivar esta função aqui com relação ao preço. Então, podemos aqui até fazer uma derivada parcial. Isto é, vamos colocar aqui como sendo igual. Podemos ficar aqui com menos 30p derivada, mais o que? Mais 600 derivada, certo? Nós já sabemos que derivada de uma constante dá zero. Assim sendo, que nós vamos dizer derivada da função procura com relação ao preço.
Isto será igual a quê? Menos 30 vezes 1, porque estamos a derivar a função com relação ao preço. Quanto é que isso nos vai dar? Isso nos vai dar menos 30, certo? Então, vamos ficar com menos 30 mais 0, porque a derivada de uma constante é 0. E conforme todos nós sabemos, não é? Menos 30 mais 0, isto aqui será igual a menos 30, certo? Certo. Feito isso, nós temos o que aqui agora? Vamos lá observar bem. O que nós temos? Já temos o nosso preço, já temos as nossas quantidades e já temos o que? Já temos o resultado da derivada da função da demanda com relação ao preço. Então, o que nós podemos fazer agora? Vamos fazer uma substituição direta na fórmula. Então, podemos chamar ou considerar este como sendo o nosso quarto passo. Vamos dizer, elasticidade, preço da procura no ponto de equilíbrio do mercado será igual. Vejam só, derivada da função procura com relação ao preço, nós já temos o seu resultado. Quanto é que deu? Menos 30. Vamos colocar aqui, menos 30 vezes. Nós já conhecemos o nosso preço, que na verdade é o nosso preço de equilíbrio. E quanto é? 4. Sobre, conhecemos também as nossas quantidades, que por sua vez dá 480 unidades. Certo? De seguida só multiplicamos. Vamos dizer o quê? Vamos dizer que elasticidade, preço da procura, não é? No ponto de equilíbrio do mercado, será igual. Atenção, porque temos que colocar à disposição dos nossos valores dentro do módulo. Vamos lá. Menos 30 vezes 4. Quanto é que isso vai dar? Vai dar menos 120. Menos 120 sobre 480 unidades. Certo? Então, menos 120 dividido por 480. Quanto é que isto vai dar, na verdade? Isto vai dar-nos módulo de menos 0,25. E conforme nós sabemos, módulo de um número negativo dá um número positivo. Logo, vamos ficar aqui com 0,25. E este aqui, conforme nós temos vindo a aprender nas nossas aulas, este resultado aqui, nós consideramos como sendo o valor do ponto de elasticidade. Agora, vejam uma coisa aqui muito interessante, que na verdade é algo que nós já temos vindo a falar nas nossas videoaulas anteriores. O que nós conseguimos entender aqui? Conseguimos entender o seguinte, que a nossa elasticidade, ou seja, o nosso ponto de elasticidade, ele é menor que 1, certo? Porque deu quanto? Deu 0,25. E 0,25, na verdade, é menor que 1. E quando o nosso ponto de elasticidade é menor que 1, nós consideramos o quê? Consideramos como sendo ou como estando diante de uma procura, não é? Uma procura elástica. Procura elástica. Como também podemos chamar de procura rígida. E qual é a característica deste tipo de procura? A característica deste tipo de procura coloca-nos numa situação em que, quanto maior for o nosso preço, não é? O que vai acontecer com a nossa receita total? A nossa receita total tenderá a aumentar. Isto é, quanto maior for o nosso preço, a nossa receita total tenderá a aumentar. Porém, quanto menor for o nosso preço, por sua vez, a nossa receita total também tenderá a baixar. E conforme nós temos vindo a aprender nas nossas videoaulas anteriores, não é? Nós sabemos que receita total
é nada mais, nada menos do que quantidade vendida, vezes o preço. Estamos juntos? Então, é deste jeito que nós resolvemos os exercícios relacionados com elasticidade do preço da procura no ponto de equilíbrio do mercado, certo? Então, eu espero que a aula tenha sido clara, eu acredito que tenha sido, mas se porventura algo passou despercebido, não é? Coloque nos comentários que eu particularmente tomarei assim que é o cuidado de esclarecer. Então, se gostou da aula, coloque um gosto, subscreva-se ao canal e fique ao par de todas as nossas novidades. Um grande abraço.